Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro de mentoria em gestão de recursos humanos do Cluster de Gestão e Negócios da Unicesumar. É um prazer estar aqui com vocês e nessa caminhada, nessa trajetória, e eu espero poder contribuir aí com vocês, tá? Meu nome é Elaine, eu sou psicóloga, sou psicanalista clínica, atuo também na área de desenvolvimento humano e organizacional e atualmente também trabalho na consultoria em gestão de pessoas. E aí, para a gente começar a nossa trajetória, a nossa caminhada aqui, eu gostaria de projetar os slides aí na tela para vocês conseguirem me acompanhar, tá? O que eu quero trazer aqui de primeiro para vocês, tá? Eu quero que vocês reflitam comigo a respeito de uma frase, tá? Essa frase é do sociólogo Zygmunt Bauman, tá bom? E ela fala um pouquinho de identidade, tá? Mas, Elaine, o que tem a ver identidade com autoconhecimento? Tem tudo a ver, né? O autoconhecimento, ele vai trazer transformações, né, naquilo que a gente é, tá? Na nossa identidade. E essa frase diz o seguinte: a identidade não é algo pronto, mas uma tarefa que deve ser realizada continuamente, uma busca que nunca cessa. Tá? Eu vou deixar projetada aqui na tela essa frase para a gente poder ir pensando sobre ela, tá bom? Mas por que eu escolhi abrir essa nossa jornada com essa provocação desse sociólogo? Tá? Porque ela resume exatamente toda a linha mestra de tudo que a gente vai construir juntos a partir de hoje. Tá? E aí, para entender um pouquinho, né, dessa construção, eu acho que vale me aprofundar um pouquinho mais. Eu iniciei a minha trajetória na clínica. Trabalhei por 10 anos na clínica, com crianças e adolescentes, e um pouco ali com adultos também, escutando a subjetividade humana, as dores, as repetições, as tramas, né, de cada um. E isso foi desenvolvendo em mim uma habilidade muito particular, que é a escuta. Né? A escuta, ela nos permite ouvir para além daquilo que é dito, para além do que é verbalizado, tá? E também iniciei a minha trajetória na organizacional na área jurídica, né? Então, todo aquele universo rígido, técnico, normativo, eu acompanhei também, tive a oportunidade de trabalhar. Então, as duas vivências que eu tenho hoje com organização na área jurídica e agora no ramo do varejo, né, que é um pouco mais movimento, é mais dinâmico, né? Então é uma realidade um pouco diferente, tanto da clínica quanto da área jurídica, tá? Mas ambos vão tratar de aspectos muito parecidos, né? Então, atuei na base como analista, experimentation real ali da operação, que é onde eu gosto também de atuar. Atualmente, eu estou muito na operação, apesar de, né, meu trabalho ser diretamente com os gestores, com os líderes, eu acompanho muito também a operação de loja. Eu avancei para a atuação generalista, né? Enfim, dominando as dores de cada subsistema, recrutamento e seleção, desenvolvimento humano e organizacional, até chegar onde eu estou hoje. Tá? Então, essa é a minha trajetória, tá? E a ideia de falar sobre isso, assim, de forma mais aprofundada,
poder estabelecer um enquadre mais prático e ético para o desenho do seu plano de carreira a partir desse movimento, tá bom? Então vamos se aprofundar um pouquinho mais. Eu vou mudar o slide aqui. Então, o enquadre da jornada do autoconhecimento. Tá? Eu vou passar para essa tela aqui pelo seguinte. Essa tela aqui é de um pintor, René Magritte, tá? Ele retrata, né? Sobre a condição humana, tá bom? O que esse retrato traz? Tá? Então, puxando ali o fio da frase do Bauman, nós precisamos desmistificar o que o mercado corporativo chama de autoconhecimento, primeiramente. Tá? Então, vamos entender um pouquinho isso mais a fundo. Porque essa palavra ela acabou sendo muito esvaziada pelo senso comum, ela foi reduzida a uma espécie de autoajuda ou de checklists superficiais de virtudes. Né? Mas aqui na nossa mentoria, eu quero tratar o autoconhecimento com o rigor da ciência comportamental, tá? E da própria escuta, tá? O que escuta? A escuta de nós mesmos, tá? Então, para pensarmos além de fórmulas prontas, eu quero convidar você a olhar para a sua carreira através dessa obra, né? Essa obra que é surrealista, do René Magritte, e ela retrata, se você olhar para ela, de uma tela, né, de pintura apoiada em um cavalete, e ela está posicionada exatamente em frente a uma janela aberta. Tá? E o que está pintado na tela é a reprodução da paisagem real que está lá fora, tá? Que a própria imagem está escondendo, tá bom? Então, quando você olha ali para o quadro, você acha que está vendo a realidade nua e crua, mas você está vendo apenas uma representação idealizada dela. O real está escondido atrás, muitas vezes. É isso que a gente projeta para os outros. A gente projeta uma imagem idealizada, uma imagem construída a partir de algo que não é tão real assim, né? Na psicanálise lacaniana, essa pintura ela ilustra perfeitamente como nós nos estruturamos. Aquela pintura na tela, ela representa o nosso eu ideal, né? Que é a nossa imagem narcísica, que é construída, criada e até alienada, né? Mas é aquela imagem que a gente coloca no LinkedIn, coloca no Instagram, para a gente poder ter uma imagem de que nós somos. Tá? E essa imagem só existe porque a gente passa olhando, né, a vida toda para o nosso ideal do eu, né, que é o letreiro das organizações, as demandas do mercado, as expectativas da faculdade. E nós olhamos para o que o outro espera de nós, né? O eu, o ideal do eu. E aí a gente pinta essa imagem perfeita na tela, né, que é o nosso eu ideal. Então, essa é a nossa fantasia, tá? É a tela do Marguerite, que nós colocamos na janela para dar um sentido bonitinho, né? A nossa existência, o nosso fazer, e nos proteger da nossa angústia de ser quem nós somos de verdade, tá? E aí, trazendo um pouquinho isso para a área de recursos humanos, né? Saindo um pouquinho ali da análise clínica, né? Da psicanálise, né? Vamos ter esse olhar mais para a área do RH. Muitas vezes o plano de carreira que a gente desenha para nós mesmos é apenas essa tela idealizada, tá? Você passa a vida inteira tentando performar o personagem perfeito, né, que as pessoas pintaram para a gente, né, que a sociedade pintou, que a realidade nos convoca. Mas o autoconhecimento real, ele não serve para retocar essa pintura romântica, ele serve para a gente rasgar essa tela do Magritte e olhar o que está escondido lá atrás do cavalete, né? Encarar o nosso próprio funcionamento real, que é o que emerge de verdade, né? Quando a gente está lá no dia a dia, na nossa realidade, no nosso trabalho, e aí surgem os conflitos, surgem os problemas, e a gente precisa tomar uma decisão, tomar uma ação,
quando o prazo aperta, quando a folha do pagamento do DP dá tudo errado, né? Enfim, a gente precisa lidar com esses conflitos do dia a dia. E aí, esse eu real que surge, tá? E a tela, ela se rasga, tá? E é importante que ela se rasgue, tá? Porque é assim que a gente se desenvolve, nas dificuldades, tá bom? Então, no RH, a gente passa o dia inteiro, né, mapeando os gaps das pessoas, desenhando os PDIs, né, do colaborador, do líder. Mas quando a gente fala de nós mesmos, fala de nós, né, enquanto RH, a gente opera com um total analfabetismo, tá? É a clássica síndrome da casa de ferreiro e espeto de pau, né? Então, hoje o convite é para você sair dessa cadeira de avaliador, sair da cadeira do RH, né? E entrar nessa posição de quem se escuta, tá? Rasgar essa tela construída, né? Com os nossos princípios, os nossos valores, daquilo que nos constituiu por muito tempo, né? Enquanto sujeito, enquanto profissionais, e se descobrir, se escutar, tá? De que forma, né? De que forma que a gente vai fazer essa escuta de nós mesmos, tá? Então, antes da gente entender um pouquinho sobre essa escuta, eu quero que vocês pensem aqui num segundo ponto sobre agilidade subjetiva, tá? Tem um mentor, né, o Gustavo Formighieri. Ele trabalha bastante com essa questão da agilidade subjetiva. Tem algumas frases aqui que a gente vai trabalhar ali dele. O que acontece? Quando a gente assume uma postura de escuta sobre o nosso funcionamento real, entende que a identidade ela se molda no movimento do rasgar essas ilusões narcísicas. É o que a gente vai desenvolver de agilidade subjetiva de aprendizagem, né? A gente se permite conhecer mais, né? Se conhecer mais. Então, por exemplo, eu na minha transição, né, da clínica para o varejo, foi um rasgar-se totalmente, né? A clínica, eu tinha um ambiente controlado, eu tinha agendado as minhas sessões, elas eram estruturadas, eu fazia estudo de caso clínico, e aí, de repente, eu vou para o varejo, né? Eu transitei primeiro lá no jurídico, o jurídico ele tinha uma característica, um modelo mais rígido, mais técnico, né? Depois eu fui para a clínica, né? Um ambiente mais estruturado, mais organizado, porém uma prática mais sozinha, né? Eu não tinha muito como aproveitar isso, né? E aí eu vou para o varejo, né? Que é aquela coisa mais dinâmica. Então, o DHO hoje, para mim, a consultoria, exigiu exatamente essa quebra, né? Então, o profissional, né, no cenário atual, não busca a quantidade de conceitos estáticos que ele decora, não é os diplomas que ele tem, mas a velocidade com que ele desocupa os lugares que não servem mais e ele se apropria de novos saberes. Tem uma frase do Gustavo que ele fala que o mercado não premia quem sabe tudo, ele premia quem aprende e se adapta mais rápido. E a sua formação, ela permite exatamente isso, né? A formação em gestão de recursos humanos na Unicesumar, ela foi estruturada justamente para te dar essa flexibilidade de repertório. Então, hoje você navega pelas teorias da administração, na exatidão operacional das rotinas trabalhistas, avança pela estratégia da identificação de talentos e se ancora, né, ali nas profundezas mesmo da psicologia organizacional. O autoconhecimento profundo é o que amarra todas essas disciplinas, que impede que elas sejam apenas matérias isoladas na sua grade e transformando-as em competências vivas e integradas à sua carreira.
certo? Bom, metas de aprendizagem aqui, então. Para começar, a gente precisa fazer um diagnóstico do nosso funcionamento, tá? E aí eu acabei não revelando ali, mas eu também faço pós-graduação em neuropsicologia e eu gostaria de trazer um pouquinho, né, dessa linguagem para vocês poderem entender um pouquinho mais. Então, a compreensão de que a identidade é um fluxo em movimento nos traz inevitavelmente ao momento presente, tá? Então, a gente precisa entender qual é o momento presente que a gente está. E aí a gente vai para o primeiro passo, né, da mentoria. Tá? Como que está a sua realidade atual? Tá? Então, eu preciso que vocês respondam essa pergunta, né? Fazer esse diagnóstico. Como? A neuropsicologia, ela nos entrega um dado clínico muito precioso, né? Que o cérebro humano, ele é biologicamente programado para economizar glicose, energia, né? Então, para poupar energia, o nosso córtex pré-frontal, ele automatiza os comportamentos, criando sinapses rígidas que se repetem de forma quase que mecânica. Tá? Então, a gente entra, de fato, num piloto automático. E aí a gente precisa sair disso, porque é aí que está o risco, né? E sabe o que isso revela sobre o seu momento profissional? Esse piloto automático? Revela que a forma como você atua no RH hoje, né, ou na área que você estiver atuando, a maneira como reage aos conflitos, né, até as vagas pelas quais você encaminha os seus currículos, na maioria das vezes, não nasce de um desejo consciente ou de um planejamento. Normalmente são repetições automáticas, né, de caminhos familiares, né, que você já está acostumado, né. Às vezes são tentativas reativas mesmo de responder aquilo que o mercado dita, ou que a empresa, né, que você trabalha atual exige. Tá? Então, para a gente desenhar um plano, né, de carreira, um futuro real, a gente precisa fraturar esse piloto automático, tá? Analisando 2 sintomas práticos, tá bom? A gente vai, então, fraturar esse piloto automático quando a gente parar para pensar nesses 2 sintomas. O primeiro deles é alavancas de dopamina. Alavancas de energia. Então, olha para o mapa completo das disciplinas que você cursa hoje, né, nesse curso de gestão de pessoas e das atividades práticas das organizações. Em qual pilar que você, no recursos humanos, o seu funcionamento cognitivo, ele entra em estado de foco, ou seja, onde você consegue canalizar o teu foco. O teu foco ele é tão espontâneo que você perde a noção do tempo. Tá? Você ganha energia e dopamina na exatidão, na conformidade, na segurança jurídica, das rotinas trabalhistas, na legislação, no departamento pessoal. Ou a sua mente ela se expande no dinamismo, na conexão humana, na caça estratégica da identificação, na seleção de talentos. Ou talvez na arquitetura e na capacitação de desenvolvimento de pessoas e no diagnóstico de clima. Então, onde o trabalho flui de forma natural? Né? É ali que está o teu funcionamento real em alta performance. Tá? Então, precisa fazer essa análise. E o segundo sintoma são os ralos da energia. Então, eu tenho aquilo que me alavanca e eu tenho aquilo que suga a minha energia. Tá? Então, vocês estão estudando aí sobre ergonomia do trabalho, né? Mas a ergonomia mais complexa é a cognitiva, tá? Da carga mental. O esgotamento crônico e o burnout no RH hoje raramente surgem do volume de tarefas técnicas em si. Não é só isso, né? A gente sabe que o mundo ele está muito tudo muito acelerado, a tecnologia ela veio para nos auxiliar, para nos ajudar, mas ela também veio nos atropelando, né? Então,
Isso causa um esgotamento? Sim, mas não é só isso. Não é só as tarefas técnicas em si. Então, esses ralos emocionais, eles nascem também do custo psíquico de sustentar um personagem, né, uma função, um funcionamento que não te cabe. Se a sua estrutura de personalidade é voltada para a estabilidade, para a escuta analítica e para a mediação, e você se força a ocupar uma cadeira de atração de talentos de altíssimo volume, como é hoje, né, sob metas comerciais agressivas, exposição constante, o seu cérebro ele opera de modo de sobrevivência, tá? E o cortisol, ó, 24 horas por dia, super alto, tá bom? Então, precisa mapear esses ralos, essas alavancas, entender onde o seu potencial ele gera valor real para o seu negócio, para você mesmo, para o seu trabalho, para aquilo que você faz, né? E onde ele está sendo sacrificado às custas da sua saúde mental. Então, voltando aí, né? Você precisa fazer essa autoanálise, tá? E aí ver aquilo que suga a tua energia, aquilo que vale realmente a pena e aquilo que não vale. Tá? E aí a gente vai entrar aqui no próximo slide, onde a gente fala sobre direção e posicionamento. Tá? Direção e posicionamento significa mapear onde a energia flui e onde ela drena e nos empurra de forma muito natural, que vocês precisam analisar, tá? E aí é onde vocês vão se posicionar, onde vocês vão se direcionar e vão fazer as suas escolhas. Então, hoje, as organizações, elas buscam, sim, profissionais qualificados, né, para atuar em diversas áreas, né? A preparação de vocês, ela qualifica vocês para trabalharem nessas empresas, né? Indústrias, empresas privadas de tecnologia, órgãos públicos, instituições de ensino, onde você pode liderar desde o departamento pessoal, né, até remuneração, até a consultoria estratégica em gestão de pessoas. Tá? Então, as avenidas de crescimento, elas estão postas, né? Mas dentro desse campo vasto, onde que você escolhe se colocar? Né? Onde você quer estar daqui a 3 ou 5 anos? Qual que é o tamanho da cadeira que você quer ocupar? Né? Você deseja o olhar holístico de um RH generalista que transita por todas as áreas ali do negócio, ou você busca a autoridade de um especialista de subsistema, né? Então, ter uma visão de futuro não é um exercício de imaginação romântica, é você está vendo o cenário real, né? Aonde você precisa caminhar, transitar e aonde você quer estar. Isso é plano de carreira. Tá? E ser protagonista de si mesmo, né? O que seria o protagonismo aqui? Você tem 1 trilhão de escolhas, 1 trilhão de escolhas e você precisa escolher uma. Tá? E para escolher uma direção, né, você tem como posso dizer, N porquês, né? Salário, conforto, status, enfim. A tua escolha vai depender de N fatores, tá? Porém, para sustentar essa direção, sustentar uma escolha e realmente se destacar no mercado, a gente precisa convocar esse conceito de protagonismo, tá? Mas antes de entender isso, a gente vai esvaziar, então, essa roupagem clichê e superficial das redes sociais, tá? E olhar, né, para o protagonismo pela via mais profunda ali da psicanálise, né, que seria o deslocamento subjetivo de sair de uma posição de queixa para assumir uma posição de autoria. Eu trabalhei muitos anos com adolescentes, né? E o adolescente, ele é uma criança, né, num corpo de adulto.
tentando, enfim, fazer da tua existência algo que seja, que faça sentido. E até então, né, ele, ele não tinha essa autonomia, esse protagonismo nas suas escolhas. Quem escolhia o que ele vestir eram os pais, que horário ele ia dormir, se ele ia ficar com o celular ou não. Então ele não se preocupava com as escolhas, né? Os pais escolhiam por eles, né? E aí chega um momento da vida deles que eles têm que escolher por si próprio, o que eles vão fazer da vida deles, que profissão eles vão seguir, é, se vão fazer uma faculdade, que faculdade que eles vão fazer. E aí é muito difícil, muito complicado, porque até então eles não sabiam fazer escolhas. Escolhas, elas geram consequências, né? Então você precisa entender que o protagonismo não é essa coisa bonita, né, que a gente acha. É se responsabilizar por aquilo que você está decidindo. Então, o momento exato em que o profissional para de colocar, então, no chefe centralizador, ou na cultura engessada, ou na empresa que falta o orçamento do departamento, ou que a empresa não permite que eu me desenvolva, que eu cresça. Quando ele parar, né, de achar um culpado, ele vai conseguir fazer as escolhas dele por ele mesmo. Ele vai se responsabilizar. Porque a empresa, ela não é responsável, não pertence a ela a teu desenvolvimento, o estancamento da tua vida profissional não é culpa da empresa, não é da empresa que você bate o cartão hoje ou que você vai bater o cartão amanhã, tá? Então, protagonismo pela via profunda da psicanálise significa sair da posição de queixa para assumir a posição de autoria, tá? Isso é protagonismo e isso dói, tá bom? Isso não é simples, não é fácil, tá? Hoje a organização ela consome seu resultado presente para atingir os objetivos dela, do negócio dela. Mas o desenvolvimento das suas competências e a gestão do teu conhecimento são o seu maior patrimônio e é intangível. É você, o gestor do seu próprio ativo. Tá? Porém, eu sei, né, como a gente acabou de falar ali do adolescente, né, até pela minha própria via de escuta na clínica, que assumir essa autoria gera angústia. Né? Por quê? Porque escolher exige fundamentalmente uma renúncia. Né? Se eu escolho um caminho, automaticamente eu vou estar deixando de escolher outros. Né? E isso gera muita angústia, porque se eu escolhi vir para cá e não der certo, é muito mais difícil de eu voltar e tomar um novo caminho. Né? Então, eu sei que gera angústia. E no final a gente nem sabe se vai dar certo, mas a gente precisa ser protagonista das nossas escolhas. Tá? Eu tenho um professor que ele é teólogo, né? E ele fala que a gente, em uma escolha, a gente tem mais de 300 opções de escolhas e a gente só pode escolher uma. Né? E é só uma que vai determinar o nosso futuro. Né? Tá? Então, dizer sim para a precisão técnica, para o crescimento estruturado no DP, significa abrir mão temporariamente da dedicação exclusiva do treinamento e desenvolvimento. Mas se eu disser sim para a consultoria autônoma, exige abrir mão da segurança previsível do regime CLT. Né? E hoje a gente está passando por uma revolução, digo, no mercado do trabalho, né? Porque desde a pandemia a gente tem sentido isso no mercado de trabalho, né? O turnover muito alto, as pessoas têm muitas opções de freelance, né, os PJs, enfim. Então, está cada vez mais difícil você reter pessoas. E aí a gente precisa ressignificar esses fazeres também. Tá? Então, calcular a distância exata entre a foto de quem você quer, ou melhor, calcular a foto, né, de quem você é hoje e o gestor de RH que você quer ser, sei lá, daqui a 5 anos, 10 anos, exige, né, a coragem de encarar suas próprias lacunas,
de frente. Quem se recusa a sustentar a angústia, né, de uma escolha, acaba vivendo de forma inteiramente passiva ao destino que os outros escolhem para ele, assim como era na relação dos pais com o adolescente. Ele era totalmente passivo às escolhas dele, os pais escolhiam. E aí ele tinha que sofrer as consequências pela escolha do outro, não dele mesmo. Tá? E para a gente ir aqui para o nosso final, né? Eu gostaria de introduzir aqui o inventário DISC, tá? Que é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer análise de perfil comportamental. Tá? Acredito que nas próximas aulas vocês vão estar respondendo, né, o DISC e podendo conhecer um pouquinho mais sobre vocês, sobre quem vocês são, falar um pouquinho desses pontos fortes, pontos fracos, se aprofundar um pouquinho mais. Tá? O que eu gostaria de pedir só para vocês? É que vocês respondam o DISC, mas não como algo algo determinante, algo que defina tudo que você é. Não. Você não é todo o perfil ali comportamental que o DISC está dizendo que você é. Você é mais que isso. Tá? Então, ele dá uma orientação, um direcionamento de como que você funciona, do teu funcionamento. Tá? Mas eu não quero que vocês peguem isso como uma verdade absoluta, como uma rigidez. Tá? Não, eu sou assim, eu sou... Entendeu? Então, para a gente poder retomar aqui, né? Eu convidei vocês a analisar, então, primeiro, a própria trajetória de vocês, assim como eu fiz, fazendo a própria análise da minha aí junto com vocês, como um mesmo instrumental técnico e científico que vocês se dedicam aos colaboradores que vocês trabalham aí. Tá? O autoconhecimento estratégico, ele é construído em camadas, e hoje a gente acessou pouquíssimas camadas, né? Camadas das dores, de repente, né? Dos movimentos inconscientes, motivadores inconscientes, das direções para o futuro, e algo para a gente ir pensando. Mas para a gente dar uma métrica, né? Um dado empírico, né? Na realidade, a gente gosta de indicador, a gente gosta de medir as coisas, né? A gente gosta de ver. Então, para a gente dar um dado mais empírico, tá? E estatístico, né? Para esse desenho que a gente começou a rabiscar junto. Então, o seu próximo passo, né? Dentro da mentoria, vai ser fazer o teste do DISC, para a gente poder se aprofundar. Tá? Então, a gente vai analisar ali, dentro do teu perfil, qual que é o que que é mais predominante em vocês, tá bom? Então, vocês vão receber um link lá, e como gestores do futuro, aí, profissionais de recursos humanos, vocês já devem ter estudado ou vão estudar, né, essa ferramenta, né, que é essencial ali para identificar os talentos e a alocação de pessoas. Mas para que vocês entendam um pouquinho, diz que ele mapeia a preferência comportamental através de grandes 4 vetores, tá? Então, a dominância, que avalia como você reage aos desafios, aos problemas, se você é mais direto, mais competitivo, focado em resultado rápido, ou se você é mais influente, né, mede mais a sua a influência, né, ela vai medir mais a sua conexão, a comunicação, o relacionamento interpessoal. A estabilidade, ela vai mapear mais o seu apreço pelo ritmo ou por processos previsíveis, a sua empatia e consistência nas entregas. E a conformidade, ela vai analisar como que você lida com regras, com dados, com a precisão técnica e com a alta qualidade estrutural. Tá? Então, todos nós possuímos os 4 fatores em intensidades diferentes, e o gráfico resultante ele vai revelar qual que é o seu estilo natural de trabalhar, como que o seu cérebro prefere economizar energia sob pressão, ou se ele vai sinalizar, por exemplo, se você tem uma inclinação estrutural mais voltada para a exatidão da conformidade, né, que é vital para as rotinas de departamento pessoal,
Ou talvez, né, para o magnetismo da influência, que é crucial para a atração de talentos, ou para a estabilidade, né, que vai ajudar muito para quem gosta de psicologia organizacional, tá? Última coisa aqui que eu quero pedir para vocês. Eu vou pedir para vocês desocuparem o lugar de analista, sair da posição de avaliador para serem avaliados. Se permitam fazer isso. Eu gostaria que vocês ficassem com essa imagem que eu projetei aí na tela para vocês, tá? Por quê? Porque quando o link do teste chegar, eu quero que vocês não respondam tentando adivinhar a mecânica matemática da ferramenta ou o que o mercado espera de um profissional de RH ideal de manual. Esqueça o papel de gestor por alguns instantes, acesse o link, se sente num lugar calmo, responda com verdade na sua essência atual. Não tenha medo de mostrar as suas fragilidades, né, os seus pontos fracos, aquilo que vocês precisam melhorar. Olhe para o relatório que vai ser gerado com uma vulnerabilidade de que precisa enxergar-se no espelho, né? Porque esse inventário de dados comportamentais será a matéria-prima, né, que a gente vai precisar utilizar, né, como plano de ação para a gente construir algo mais adiante, né? Lembra que eu falei, né, que a identidade ela é construída e o autoconhecimento, né, ele atravessa por essa construção, tá? Então, faça seu diagnóstico pessoal esta semana, use essa estrutura, né, esse cluster de gestão de negócios que o Sesumar está disponibilizando para vocês, essa mentoria, né, como um espaço real, né, de desenvolvimento, tá bom? Nós nos vemos, né, no próximo encontro gravado, tá? E a gente vai trabalhar outro tema, né, que é sobre competências profissionais e mercado de trabalho, tá bom? Eu espero vocês no próximo encontro. Tá? Até lá, sustentem as angústias, não deixam de fazer tudo que a gente propôs aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo encontro. Até mais!